Olá! Você já imaginou viver em um ambiente virtual? Trabalhar e estudar em um mundo totalmente paralelo? O programa Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre o metaverso, que é considerado uma camada da realidade que une os mundos real e virtual em uma tecnologia imersiva que utiliza a realidade virtual, a realidade aumentada e hologramas. Para falar sobre esse assunto e debatermos sobre esse novo conceito de realidade, eu recebo o Pedro Augusto Bocchese, professor da Universidade de Caxias do Sul e da Exame Academy, e professor e mentor dos cursos de pós-graduação em metaverso da Exame. Seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos uma excelente tarde aí ouvindo bastante sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje. Quem também participa desta discussão é a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda e professora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana, Graziela Freiner Quinol. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Laís, obrigada pelo convite. Vamos então conhecer um pouco mais sobre o metaverso. Vamos começar então com o professor Pedro. Eu queria ouvir do senhor, professor, o metaverso pode ser considerado o nosso futuro, que vai revolucionar as nossas vidas? Excelente pergunta. Uma das coisas que eu sempre inicio, né, falando um pouco quando eu tenho a oportunidade de falar sobre metaverso, é que eu faço uma abordagem através de uma linha do tempo, né, e falando ele sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Né? Muitos talvez não saibam, mas metaverso foi um termo cunhado em 1992, cerca de 30 anos atrás, né, por um autor chamado Neil Stephenson, onde escreveu um livro chamado A Nevasca, Snow Crash, né, em inglês, onde descrevia uma realidade distópica. No livro, remeteu muito essa relação da fuga da realidade, onde as pessoas queriam sair, né, do mundo físico, a qual nós sempre abordamos, e ir para um mundo totalmente virtual. Trazendo um pouquinho essa, né, rapidamente, né, essa caminhada do metaverso, o ano passado, né, quando o Zuckerberg faz, através de uma estratégia muito inteligente, a alteração do nome, né, Facebook para Grupo Meta, onde ele, inclusive, né, faz algumas abordagens sobre o metaverso, fazendo nós entendermos que é o futuro. Uma das características que é muito interessante nós já começar a fazer uma distinção é que no início, tanto no livro quanto as primeiras frases, palavras e reflexões do Zuckerberg, foi a necessidade da utilização de um óculos de realidade virtual. No entanto, né, como hoje ainda, né, tem custos um pouco mais altos, o que o mercado fez? O mercado fez uma mudança, né? O mercado trouxe muito a relação de outros tipos de dispositivos para fazer com que fossem possíveis acessar metaverso. Ele é um conceito que utiliza-se diversos elementos, né? E esses elementos passam muito pelo conceito de moedas digitais, né? Principalmente também essa relação de consumo, e dentro da área de entretenimento, né, os games como Second Life, Minecraft, Fortnite e etc., fazem muito essa primeira percepção que o metaverso também vem a trazer, né, que é o quê? Nós criarmos avatares, nós nos relacionarmos em ambientes tridimensionais, onde dentro desses ambientes seja possível nós fazermos essa relação, né, interagirmos, trabalharmos, né, e além disso, fazermos a questão de entretenimento, compras. Hoje se fala muito sobre as skins, né, que são compradas dentro desses jogos, e isso tudo se remete muito a esse novo mundo corporativo. Eu acho que, acredito eu, que o Zuckerberg fez muito essa relação de tentar sair do quesito entretenimento, games, e trazer realmente para o mundo corporativo, onde a partir daí as empresas também começam a visualizar oportunidades, né, de consumo, alterar o modelo de experimentação, né, através de meta-commerce, que antes nós falávamos de plataformas de e-commerce. Então, tudo isso começou a trabalhar muito rápido, né? Perfeito. O professor Pedro falou dessa parte mais corporativa, né? Eu queria falar com a professora Graziela sobre a educação. Quais são os impactos, prof, do metaverso na educação?
Na educação, tanto no futuro quanto no presente, com certeza o metaverso tem seus impactos, né, e terá seus impactos mais profundos, né, no futuro em que todos tiverem acesso a essa tecnologia. Mas assim como toda tecnologia que muda as nossas formas de interação, essa tecnologia vai impactar, né, com aspectos positivos e negativos, né, pontos de problema e pontos a serem superados, enfim, o campo da educação. O que acontece é que, no momento, a gente ainda discute, as escolas, principalmente, ainda discutem o quanto tiveram que se adaptar em um período de pandemia para fazer a virtualização do ensino, né? E isso passando por um processo básico de inclusão digital, e já vem, né, menos de um ano depois, começa a discussão daí sobre algo que é muito mais avançado, que está muito além do simples acesso à internet ou a um website, né, que é o metaverso, que é um software que permite ali que tanto professor quanto estudante criem uma realidade virtual, né, criem um espaço virtual, criem autorrepresentações ali, que são seus avatares, e isso vai desde o poder da autonomia que tem, por exemplo, o estudante, ao escolher qual vai ser a configuração visual que ele vai ter nesse mundo que é só dele, né, que ele habita, né, e compartilha com outros. Então, coloca várias questões aí para serem trabalhadas, né, no campo da educação, e com certeza impacta de duas formas, mas isso eu costumo pensar que é comum das tecnologias, especialmente as digitais. Isso aconteceu no período em que surgiu o celular também se discutiu, e agora, se proíbe o celular na escola ou se libera. Ainda hoje, né, em 2022, tem escolas que proíbem o uso na sala de aula, que recolhem o celular dos alunos na entrada, né? Então, com certeza, para essas vai ser muito mais um ponto de problema, entender que agora tem um mundo, né, que dialoga com o nosso mundo físico e que está ali todo na virtualidade. Então, tem aí essa questão que ela é da dualidade da tecnologia, é conviver com realidades que são ao mesmo tempo tão distantes, porém simultâneas, né? Então, sim, as escolas, as instituições de ensino em geral, têm que pensar, então, em como incluir metaverso nas suas práticas pedagógicas, dentro daquilo que é possível, né, no momento, em termos de hardware ou até mesmo de qualidade da internet, né? E então pensar já para não criar já um degrau, né, tão grande entre um campo que é o da educação e o nosso cotidiano, né? Porque sim, esse degrau ele sempre existe por certa resistência, né, que se tem de se adaptar às novas tecnologias, então as tecnologias emergentes. Já posso aproveitar então e fazer uma pergunta relacionada a isso ao Prof. Pedro, que é justamente como que a gente faz um trabalho até de conscientização, né, em relação ao professor, de que tem que pensar em incluir ou em aprender o que é para depois saber lidar com o metaverso em um contexto que muitas vezes tem uma limitação total, né, de recursos tecnológicos que viabilizam essa imersão, essa inclusão. Ótima reflexão, prof. Graziella, e com certeza, né, uma das áreas que tem tido, né, vários estudos, principalmente nos quesitos dos impactos humanos, né, sobre a utilização de ferramentas digitais e tecnológicas, né, é a área da educação. O que eu sempre primo, né, quando nós podemos ter a oportunidade de estar em sala de aula, conversando com alunos, ou buscando implementar, né, soluções, né, para que o aluno vire realmente o ator principal dentro de sala de aula, é o aprofundamento. Então, eu acredito que quando nós estamos tratando basicamente hoje de metaverso, é conseguir realmente entender quais são os elementos que fazem parte do metaverso, e, através das possibilidades de infraestrutura, dispositivos e etc., ver quais são as possibilidades de implementação disso. Dentre elas são várias, né? E muitas empresas e pessoas até confundem, né? Metaverso com realidade virtual, com realidade aumentada, com realidade mista, com realidade estendida, com realidade híbrida, né?
Mas pensando sobre uma abordagem mais focada na aplicabilidade, nós podemos pensar hoje em soluções que podem acelerar esse aprendizado dentro dos alunos. Uma delas é sim possível, através do uso de realidade aumentada, fazer com que alunos possam visualizar esses elementos, né, interagindo com eles. E aí nós temos diversos exemplos, tanto na química quanto na física, quanto na matemática, onde as cartas se aproximam e começam a fazer cálculos. Um laboratório de anatomia, onde as pessoas podem interagir com partes do corpo humano, identificar como é que é o funcionamento, né? Aplicar doses de algum componente e ver os impactos que os órgãos remetem. Participar de uma sala de aula, né, onde seja possível, se for um professor de história, levar os alunos para o Coliseu, conseguir visualizar, né, as batalhas, né, que eram feitas. Então, hoje existem diversas formas, né, de aplicar não somente o metaverso, né, mas também vamos pensar nessas soluções que criam um conceito e uma estruturação de experiência imersiva, fazer com que realmente a aprendizagem seja acelerada e seja possível vivenciar determinadas situações. Professora Graziela, dentro da Universidade Franciscana, né, nas especializações que a senhora dá aula, também no mestrado, dentro da graduação, de que forma o metaverso está sendo tratado dentro da Universidade Franciscana? Como é que é a reação dos alunos? Como é que é essa troca, essa imersão com eles nessa conversa sobre o metaverso? Bom, nas aulas da graduação e também da pós e do mestrado, né, o primeiro ponto de contato deles é com o conceito de metaverso, né? Em primeiro lugar, entender o que é o metaverso, para depois a gente entender o que a gente pode fazer no metaverso ou o que a gente vai precisar aprender a fazer no metaverso. Com os alunos de comunicação, né, especificamente de publicidade e propaganda, o que eu tenho sentido é que os estudantes eles se maravilham muito com as possibilidades corporativas, mercadológicas e de comunicação, né, que o metaverso pode trazer. E já, por exemplo, nas aulas do mestrado, né, em que eu trabalho ali com professoras ou futuras professoras, principalmente, né, mas pessoas que estão lidando com o ensino, daí já tem sido feita uma perspectiva mais crítica, né? Pensando, problematizando, né? De que maneira que eu vou aprender a lidar com o metaverso, né? Em uma sala de aula ou me aproximar desse estudante que já está lá no Roblox, né? Criando ali narrativas completas sobre dramas que ele vivencia, né? E já está, então, vivenciando essa experiência. Então, de que maneira que esse professor vai se aproximar desse aluno? Daí já posso fazer, então, uma pergunta também para o Prof. Pedro relacionada a isso, né? Se aí, em outro contexto, né, o senhor tem sentido também certa apreensão, de repente, né, principalmente de pessoas que estão conhecendo o metaverso agora. Hoje, o que acontece, né? O mercado conseguiu enxergar diversas possibilidades. E quando nós tratamos de metaverso, nós tratamos de metaversos no plural, porque existem diversos metaversos. Então, o que acontece? Cada marca está conseguindo enxergar as potencialidades de participar de alguns metaversos corporativos ou de alguns metaversos que são disponíveis dentro das redes, né? Onde, claro, para conseguir chegar talvez a alguns usuários, né, seja muito mais fácil estar dentro dessas estruturas. No entanto, existe também um outro movimento, que é um movimento onde as empresas estão criando os seus próprios metaversos, onde tem diversas vantagens, né? Sempre vai ter vantagens e desvantagens para cada um deles. Mas, no caso das empresas que estão criando as suas próprias estruturas de metaversos próprias, não, inclusive, nem estando nessas outras marcas de metaverso, né, fazem com que seja possível fazer esse estreitamento, né, da sua marca com realmente seu público-alvo, né, estreitar, por exemplo, para fazer estruturas de reuniões específicas, apresentação de produtos, atendimentos 24/7, né? E a partir daí se fala muito sobre avatares, daí avatares humanos e não humanos, inclusive utilizando, né, uma árvore de diálogo, né, sobre a concepção de inteligência artificial. Se fala muito sobre entrevistas às cegas, que é um outro movimento muito interessante que está sendo abordado aí por diversas empresas.
eu já noto também um desdobramento, o metaverso da indústria, metaverso do varejo, metaverso shopping, né? Para quê? Para que se crie, então, um ambiente propício que as marcas adentrem dentro desse metaverso, por exemplo, e comecem a expor, então, né, os seus produtos e serviços. Nós falamos, então, desse aparato todo de possibilidades, onde, claro, o grande desafio é conseguir visualizar, né, oportunidades dentro disso. Isso tudo tem, né, uns desdobramentos, e principalmente falando aí em estrito senso, né, entre mestrados e doutorados, isso faz muito sentido aí falar um pouco também sobre essa relação. Perfeito. Já nos encaminhando então para o final do nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses reflexos no ser humano que o senhor citou. A gente sabe que, como toda tecnologia, como tudo, né, que a gente está rodeado, existem os prós e os contras, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, do impacto do metaverso, de muitas vezes as pessoas quererem deixar de viver o mundo real para viver esse mundo virtual, porque muitos dizem, né, que quem coloca o óculos não quer mais tirar, né, professor? Essa é uma das perguntas que eu digo que ela não tem uma resposta propositiva, mas ela tem um processo reflexivo. As gerações que estão vindo, né, provavelmente várias delas, né, elas já começam, a partir do século XX, ela já começa a ter uma abordagem muito forte da utilização de tecnologia, né, implícita dentro de si mesma. Então, significa o quê? Que ela já começa a utilizar smartphone, entender o que é um dispositivo, o que é uma rede social, o que é uma comunidade, o que é um avatar, né? Ou seja, como é que eu posso me interagir com isso? E muito semelhante ao que acontece hoje nas redes sociais, é o que vai acontecer muito fortemente dentro dessas estruturas de metaverso, principalmente quando esses dispositivos como óculos, né, de realidade virtual vão acelerar essas estruturas, né? Vai fazer com que pareça muito mais real, né, vivenciar e estar dentro desse metaverso do que dentro do ambiente físico, né, dentro desse mundo físico. Então, cada vez mais nós vamos enxergar essas tecnologias, esses hardwares, principalmente esses dispositivos individuais mais próximos da gente. E isso que vai fazer com que realmente nós tenhamos que nos preocupar cada vez mais, né, com os desdobramentos disso. Cito aqui, por exemplo, uma série, por exemplo, da Amazon Prime, que é o Upload, bem como o episódio número 1 lá do Black Mirror também, tem essa relação das pessoas saírem do mundo físico e irem para o mundo virtual e, num determinado momento, entender que aquilo é o mundo real para eles, né? Ou seja, se eu quero ser mais alto, eu quero ter olhos verdes, nesse mundo eu consigo ter. Talvez eu tenha uma casa pequena no mundo físico, talvez lá no metaverso eu tenha uma casa linda, maravilhosa, eu tenho amigos, eu consigo participar de shows, eu consigo ter diversas coisas as quais eu não tenho aqui. Então, o grande desafio é entender, né, e fazer com que nós sejamos aí talvez os propulsores e evangelistas, né, dessas novas gerações, fazendo com que eles entendam que a tecnologia ela é um meio, não um fim, né? As pessoas, né, essa relação com o humano, com as pessoas, por mais que vai existir roupas, então, que já existem de eu poder ter tato, calor, frio, sensibilidade a partir de utilização disso, mas nunca vai perder aquela essência de estar muito próximo das pessoas, ter isso tudo. Só que se a geração nova já nascer com tudo isso, talvez para eles isso vai ser o real, né? E então vai fazer parte com cada vez mais eles vão estar lá dentro. Então acho que talvez o grande desafio nosso aqui, eu acho que esse programa aqui vem muito a trazer essa reflexão juntamente com a professora Graziella, tentar fazer com que as pessoas que estejam vendo, né, consigam refletir sobre isso e inclusive conscientizar seus entes queridos, como sobrinhos, filhos, netos e as próximas gerações que vêm, sobre tudo isso que nós estamos falando da tecnologia, né, sendo o meio e não o fim. Perfeito, professores. A gente torce, né, com toda nova tecnologia, que ela venha para nos trazer benefícios e não malefícios, que seja usada com muito cuidado, né? Quero agradecer a presença da professora Graziella. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de aprender um pouco mais sobre metaverso, né, com o prof. Pedro. Muito obrigada também ao professor Pedro por disponibilizar esse tempo, né, para estar conversando conosco e levando um pouco de informação também às pessoas. Obrigado, pessoal. Né, fico à disposição e fico muito feliz aí de poder ter compartilhado esse tema tão importante. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV.
Tchau!